Sexta-feira, 30 de outubro de 2020, Jó, capítulo 3. Estamos numa caminhada com Jó, com toda a sua experiência, aliás, dura experiência, como também experiência saudável com o próprio Deus que caminhava com ele. Nesse capítulo 3, encontramos o ponto mais doloroso da vida de Jó. É quando ele se sente totalmente só. Nesta hora, a sua esposa já havia se desesperado e até falado precipitadamente. Nesta hora, seus amigos já estavam diante dele, em silêncio, sem saber o que dizer, e ele então começa a desabafar diante de seus amigos. E ele olha para o dia em que nasceu, ele lembra do seu nascimento, e ele começa a pensar, seria melhor se eu não tivesse nascido a passar tudo o que está acontecendo comigo. Imagine, o dia do nascimento é sempre de muita festa, mas diante de tudo que Jó vinha sofrendo, toda a sua dificuldade, havia perdido tudo e estava agora com doença grave, prestes a morrer. Então ele lamenta, ele desabafa diante de seus amigos e diante de Deus. Ele reconhece que seria melhor não ter nascido. Ele imagina que se ele não tivesse nascido, ele estaria no mundo das trevas, um lugar que ele imagina que todos os mortos, que todos os não nascidos estariam ali. Então ele imagina que se ele não tivesse nascido, ele estaria numa situação melhor. Aqui a gente se lembra do pregador, quando ele olhava para o dia a dia e via tanto sofrimento na terra, ele declarava que felizes são os que não nasceram ainda. É isso que Jó estava pensando. Ele seria mais feliz se não tivesse nascido, porque ele estaria junto com tantos que não vieram ao nascimento. Então é o seu desabafo. E ele abre o coração diante de Deus. Diante de Deus, a gente pode falar, pode desabafar. A gente não pode pecar contra Deus. Não pode responsabilizar Deus pelas coisas que acontecem. Mas ele reconhecia que o seu sofrimento era coisa do dia a dia e ele reconhecia que seria melhor não ter nascido. Então esse capítulo 3 trata deste desabafo. Simplesmente um desabafo que Jó faz diante do sofrimento. E o que estamos aprendendo então é que enquanto estamos na terra nós podemos sofrer. Tantas coisas acontecem, né? E esses acontecimentos costumam ser muito fortes, ao ponto de as pessoas ficarem sem saber o que fazer. Então, temos aqui aprendido que desabafar não tem problema. Expressar o nosso sentimento, chorar, lamentar, não tem problema. Nós não podemos blasfemar contra Deus e nem ofender as pessoas. Mas nosso sentimento, Deus conhece. E Ele respeita a nossa sensibilidade. Isso apronta a nos abençoar. Então, quando nós falamos disso para vocês, crianças, estamos falando de sofrimentos que vocês ainda não compreendem. Lógico, muitas coisas já aconteceram com vocês. Perder um brinquedo, quando é corrigido, ou apanha do pai ou da mãe, porque os pais têm que corrigir os filhos mesmo, para eles aprenderem. E quando uma criança é corrigida, fica muito triste. Pensa que os pais não gostam mais, pensa que tristeza. Mas isso tudo é coisa boba. No outro dia tudo está bem, não é isso? No outro dia você compreende que, como você errou, merecia ser castigado. Seus pais fizeram isso por amor. Então não tem nenhum sofrimento que as crianças passam que fazem ficar assim como Jó ficou. Mas muitas coisas vão acontecer no futuro. Muitas tristezas, coisas muito tristes mesmo. Mas nós temos o conforto, porque no dia a dia Deus nos dá força para vencer os sofrimentos. Naquele momento que Jó passava por tudo isso, ele não tinha Jesus ali ainda para ajudá-lo. Jesus não tinha nascido ainda não. Então observe, ele sofreu tudo aquilo e ele clamava a Deus, mas Jesus veio só depois para nós. Significa que qualquer sofrimento que nós passarmos, até que seja semelhante ao que Jó passou, nós temos hoje Jesus pertinho de nós para nos dar uma força maior.
Então temos que confiar mesmo em Deus, dedicar nossa vida a Ele, porque os sofrimentos desta vida existem mesmo. E acontecem coisas muito graves, acidentes, doenças, mas acontecem coisas muito boas também. Temos, portanto, que viver na presença de Deus em tudo que Ele nos faz. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender isto. Amém.